A paz do Senhor, meus queridos, nessa noite de oração, na madrugada, à meia-noite. Amados irmãos, o duro é quando nós estamos feridos, duro é quando nós estamos quebrados por causa dos nossos próprios erros e próprios pecados. Deus sempre quis ajuntar o homem, Deus sempre quis colocar o homem, no devido lugar de destaque, lugar de honra. E a palavra de Deus diz, do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Então, a cobiça vem, o desejo vem, e logo a pessoa está fazendo a vontade da carne e logo virá as consequências desastrosas, doloridas e penosas. E aqui nós vemos no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo 1, diz: venha e voltamos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, e como a chuva fora da época que rega a terra. Então, Deus proclama no coração do profeta para dizer: Ele abriu a ferida, Ele cura. Ele feriu, Ele passa o bálsamo. Então, amados, o profeta estava dizendo: volte, reconheça. E aqui no versículo de número 3 diz: conheça e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não conhecer somente de vista ou de ouvir falar, mas conhecer o caráter de Deus. Por que está o termo? Diz: ele feriu, mas ele tem a cura. Isso é a expressão, porque Deus deixou a palavra do Senhor, como diz lá no livro de Deuteronômio 28, seguimos e guardamos a sua lei, e assim nós seremos bem-aventurados no campo, onde nós tivemos a prosperidade, a bênção do Senhor nos alcançará. Mas se não cumprires aquilo que foi ordenado, a maldição virá, consumirá. Aquilo que era para ser muito se tornará pouco. Será atacado com as doenças. Então, quando a expressão dessa palavra está dizendo que Deus estabeleceu a sua lei, quando nós afringimos a lei do Senhor, as feridas serão abertas, as doenças virão até nós, mas o Senhor é a cura. Se atentamente ouvires a minha voz e guardares a minha palavra, essas bênçãos te alcançarão. Então, quando nós conhecemos a Deus, conhecemos o caráter de Deus, então nós vamos saber que é os nossos passos, é o nosso desejo, é a nossa cobiça que vai trazer feridas, que vai trazer destruição na nossa vida. Mas quando nós reconhecemos e conhecemos a Deus, e vemos que Ele é um Pai amoroso, um Pai misericordioso, e sempre quis o melhor para nós, a nossa luz será como a alva, ela fluirá, ela aparecerá. Aqui diz a palavra de Deus: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos serão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então os profetas vieram com a espada para transmitir a palavra, e a palavra feria, a palavra cortava, mas para quê? A voz profética dizendo: quero mais o quê? Sacrifício? Não, eu quero misericórdia, conhecimento de Deus. Então Deus está dizendo: me conheça e saberás quais são os meus desígnios para a tua vida. E você receberá a cura, você receberá a libertação, você receberá a palavra
que te levanta e te coloca de pé. Conheça Deus, prossiga em conhecer, e você vai encontrar a verdade que te liberta. Vamos orar? Pai, estamos orando por aqueles que estão encarcerados, diante de situações que o diabo colocou dentro de uma cela, de uma prisão, no seu psicológico, na sua alma. Seja agora quebrada a força maligna, seja agora destruído o espírito maligno, e que nesta madrugada, meu Deus, que o anjo do Senhor vá ao encontro da necessidade de cada um dos teus filhos. Livra dessa prisão, coloca arrependimento no coração, para que pode conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer e receber da paz do Senhor a libertação. E assim, Pai, nós cremos e assim nós ministramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Vamos ficar firmes no propósito e a vitória é certa em nome de Jesus. Deixa lá seu joinha, inscreva no canal, envie para alguém para receber essa palavra libertadora e ser abençoado. Um abraço, fique com Deus, que Deus os abençoe.